O Ler Clube de Leitura é uma atividade da Faculdade de Educação da URGS. Este projeto está vinculado ao programa de extensão Quem Quer Brincar e com a pesquisa Leitura Mediada, de leitor mediado a mediador de leitura. O clube surgiu em 2019 e promovia encontros presenciais em que eram debatidas questões relacionadas às obras, que eram escolhidas tanto pelas coordenadoras do projeto quanto pelos participantes. Com a pandemia, o projeto precisou se adaptar e a solução encontrada foram os encontros virtuais pela plataforma Google Meet. Para saber mais informações sobre essa iniciativa, assista às entrevistas com as coordenadoras, bolsistas e colaboradoras do projeto. A ideia de criar o Clube de Leitura em 2019 surgiu da reunião de um grupo de leitoras que tinham vontade de promover e partilhar a leitura literária, entendendo que, no contexto da faculdade de educação, seria interessante que houvesse um espaço para ler literatura e oportunizar a ampliação das experiências leitoras e culturais nesse contexto de formação docente. O Ler, ele pretende ser uma comunidade de pessoas que gostam de ler, que gostam de partilhar as suas leituras, as suas preferências, gostam de conhecer o que os outros estão lendo e gostam também de compartilhar os seus sentimentos, as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas partes favoritas daquilo que leem e assim divulgando esse gosto por ler literatura. As nossas leituras são escolhidas de duas formas. Inicialmente, as idealizadoras do Ler, fizeram as proposições de leituras, serem lidas nos encontros, mas o diálogo está sempre aberto para que os participantes possam fazer as suas sugestões. Essa abertura para as possibilidades e para sugestões de leitura tem nos levado a ler autores que são clássicos da literatura, autores contemporâneos, autores nacionais, autores internacionais. Então, a gente já leu Machado de Assis, Clarice Lispector, Conceição Evaristo, até Edgar Allan Poe. E a gente gosta de acolher esses diferentes modos de narrar, de contar histórias de acordo com as sugestões e as escolhas de quem está participando da comunidade de leitores, de quem está integrando a comunidade de leitores nesses encontros. Então, e as nossas discussões, elas são bem livres, bem abertas, e todos os comentários são bem-vindos. Todas as percepções dos leitores são acolhidas na roda de leitura, porque são justamente elas que geram a conversa sobre o que a gente está lendo. Em 2020, nos planejamos para retomar nossos encontros, reforçando o convite para ler textos literários e conversar sobre o que líamos. Daí veio a pandemia, que a princípio nos deixou naquele compasso de espera, aguardando se voltaríamos a nos encontrar presencialmente. E foi então que, diante da impossibilidade desses encontros presenciais, repensamos a oferta dessa extensão que já estava registrada no sistema da URGS e decidimos oferecer no formato online, nos valendo das plataformas de transmissão. Iniciamos em abril de 2020 os encontros nos mesmos moldes dos presenciais, propondo uma leitura para ser disparadora das reuniões, lendo em voz alta e abrindo para se conversar sobre o que se lia. E essa falta de presencialidade, o afastamento social necessário, tornou o espaço do Ler um encontro potente para recuperar esse convívio de alguma forma. Passamos a ter encontros semanais de mais ou menos 1 hora. Antigamente a gente ficava muito restrito ao público que circulava ali na faculdade de educação, o local de origem do Ler e onde nasceu a atividade de extensão, e também muito restrito ao público da região metropolitana e de Porto Alegre. Então, com essa migração para as plataformas online que a gente fez em função da pandemia de Covid-19, a gente acaba abrindo as portas para um público que anteriormente não poderia participar do Ler. Então, a gente agrega pessoas tanto de dentro da universidade de outras unidades, como a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, também como público externo à universidade. E quanto aos locais de origem desses participantes, nós temos pessoas tanto de Porto Alegre, região metropolitana, como também de outros locais do estado do Rio Grande do Sul,
e outros locais do Brasil, que podem participar e participam muito em função do nosso trabalho ativo de divulgação e promoção da ação de extensão nas redes sociais, principalmente o Instagram e o Facebook, que são as redes que a gente utiliza. Os encontros de modo remoto, nós utilizamos o Google Meet, que é disponibilizado pela URGS, para que seja possível a gente compartilhar na tela do computador e do tablet, celular, enfim, o texto que foi escolhido para a leitura daquele encontro. E com essa plataforma, nós temos, então, o recurso da câmera, do microfone e também do chat por escrito, disponibilizando mais de um tipo de interação entre as participantes do encontro. O que mais importa para nós da equipe do Lê é que seja possível ler, ouvir, conversar sobre o que foi lido de modo muito aberto e que se possa deixar fluir esses sentidos e as dúvidas que os textos nos provocam. Esse também acaba sendo um exercício de mediação que a própria roda virtual de leitura e os participantes têm o controle. Os encontros do Ler Clube de Leitura com foco na literatura são semanais, todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Os encontros são pelo Google Meet e as inscrições para receber o link de acesso acontecem semanalmente no formulário que fica disponível no nosso Instagram. Para participar do Ler é só se inscrever, não tem necessidade de leitura prévia, a leitura é feita durante o encontro e se o texto for muito longo, a gente sempre recapitula as ideias principais e já inicia a nossa conversa, situando os leitores que estão chegando. As atividades do Ler hoje em dia já não se resumem só ao clube de leitura, que foi a forma inicial que ele tomou. Nós temos um curso de formação de mediadores de leitura, que é voltado para o texto de literatura infantil. Nós tivemos nossa primeira edição esse ano e foi muito bem sucedida. E então nós vamos iniciar uma segunda edição agora no inverno. Esse curso ele é gratuito, ele aconteceu de forma online, voltado para as professoras da educação pública, né? Para atender essa demanda. Nós também começamos um podcast esse ano, já temos 4 episódios disponíveis no Lumina da URGS e no Spotify também. Nesse podcast a gente retoma as leituras que foram feitas no clube, a gente divulga essas leituras, divulga esses autores, conversa sobre esses movimentos literários, a experiência e os sentimentos que nós tivemos ao ler essas obras. E a gente espera que a gente esteja incentivando o protagonismo leitor frente ao texto literário. Em breve nós vamos começar uma roda de leitura de textos teóricos, que foi uma das demandas que surgiram com a primeira edição do curso. Então nós vamos atender vários participantes, mais do que no curso até, e vai ser uma roda mensal em que nós vamos ler artigos acadêmicos e pensar esse lado teórico da literatura e do letramento literário. Todas essas atividades então estão vinculadas à pesquisa e são um espaço de produção investigativa sobre a formação e o desenvolvimento da leitura literária. O Ler é, sem dúvida, um espaço de muito aprendizado, tanto sobre o tema principal, que é a leitura literária, quanto sobre as possibilidades que a universidade pública pode oferecer, então, para fomentar o conhecimento e experiências para a comunidade em geral, que não está dentro dela, mas também a comunidade acadêmica. Então, tudo isso é organizado por um grupo que é muito diverso. Nós temos pessoas que são da graduação, pessoas que já estão formadas, pessoas da pós-graduação, professores universitários, e toda essa diversidade é muito rica na nossa produção e nessas iniciativas que a gente tem conseguido tomar.